Olá, você que nos acompanha aqui neste canal. Eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos fazendo estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 58º vídeo desse Evangelho, entrando no capítulo 10, um capítulo assim interessante, bonito, e onde a gente vai poder aprender bastante coisa interessante, principalmente em relação àqueles que andaram mais próximos de Jesus, chamados pela Bíblia de apóstolos. Então eu peço já que você dê a sua curtida, o seu joinha aí, inscreva-se no canal e após assistir o vídeo, não deixe de compartilhar, de fazer a pergunta, de fazer um comentário, enfim, tudo isso é muito bem-vindo, ok? Vamos lá, Mateus capítulo 10, de 1 a 4, encontramos o seguinte texto: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Que o Senhor Deus nos abençoe. O que nós estamos interessados hoje, como conteúdo introdutório do capítulo 10, é examinar de perto essa palavra apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? O que é isso? Então nós vamos dar uma capinada por aqui, uma garimpada aí nessa palavra. Então a palavra apóstolo é uma palavra grega e ela no português, como nós falamos, apóstolo, ela é uma palavra transliterada, não é nem traduzida. Transliterada é quando você substitui as letras de um idioma, uma palavra de um idioma, com as letras do seu idioma. E a fonética é basicamente a mesma, Existem algumas palavras que são assim transliteradas no Novo Testamento, não são traduzidas. Por exemplo, sábado é uma dessas palavras, que no hebraico é Shabbat, sábado no grego, Então, e ela vem em sábado. Ela, se fosse traduzida, seria descanso. A palavra apocalipse, a gente fala apocalipse. Não, apocalipse é uma transliteração, Se fosse uma tradução, seria revelação. Então, a palavra apóstolo é uma palavra transliterada. Mas mesmo no grego, essa palavra é composta de duas outras palavras. O prefixo, na verdade, a preposição apó, e o verbo estelo, eu envio, apóstolo. Então, apó significa que vem de algum lugar, origem de algum lugar. E o verbo estelo é enviar. Então, é enviar de algum lugar para o outro, e geralmente com uma missão. Apóstolo, portanto, é enviar uma pessoa de um lugar para o outro com uma missão, ou simplesmente enviar com uma missão. Então, a palavra apóstolo aí está entendida, Uma curiosidade que a gente tem observado no meio evangélico é que a palavra apóstola, ela ressurgiu novamente de uns tempos para cá, E talvez alguém pergunte assim: pastor, é possível a gente usar nos dias de hoje a palavra apóstolo para designar alguém? Sim, acho que sim, Acho que sim, mas é curioso, por que os evangélicos, e agora eu vou falar particularmente de onde eu faço parte, os batistas, por que eles não usam a palavra apóstolos ou apóstolo?
eu acho que ficou o seguinte, está escrito em lugar nenhum não, tá? Isso é coisa da onde a gente vai vendo, vai olhando e vai concluindo as coisas, intuindo, né? Na minha intuição é o seguinte, foi uma preservação da palavra para que não houvesse confusão com aqueles 12 que Jesus escolhera. Então, para que não houvesse nenhuma confusão, quando a gente fala de apóstolo, geralmente a gente refere-se àqueles 12. E como é que a gente trata? Então, como é que a gente chama uma pessoa que é enviada para algum lugar hoje? Não, já disse, é missionário. Então, a palavra apóstolo, no meio evangélico, de modo geral, de forma histórica, ela é usada como missionário, simplesmente isso, porque é uma pessoa que vem de algum lugar e é enviada para outro lugar com uma missão. Então, apóstolo é o mesmo, tecnicamente falando, que missionário. Nós não usamos a palavra apóstolo para que não haja confusão de termos, né? A mesma coisa é quando nós chegarmos em Atos dos Apóstolos, a gente vai dar uma olhadinha lá em outros termos, assim, pastor, presbítero, bispo. Por que algumas usam os 3 nomes, outras usam um nome só, outras usam 2 nomes? A gente vai chegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas voltando aqui para a palavra apóstolo, então apóstolo tecnicamente é o mesmo que missionário. E nós só não continuamos usando esse termo para respeitar aqueles 12. Apesar que, dentro uma curiosidade é o seguinte, né? Quais são os 12 apóstolos? Bom, nós temos aqui o nome dos 12, nós lemos o nome dos 12, mas você sabe que Judas Iscariotes desviou-se. E, enfim, lá em Atos 1, foi eleito um no lugar de Judas Iscariotes, chamado Matias, né? Mas a gente nunca mais ouviu falar em Matias, e depois aparece um que aparece como apóstolo em todas as suas epístolas, chamado Paulo. Então, há uma disputa aí, né? Quem é que tomou o lugar de Judas Iscariotes, né? É Matias ou Paulo? Devemos lembrar também que apóstolo é utilizado para Barnabé, por exemplo. Barnabé em Atos 14, onde aparece o termo roi apostoloi, isto é, os apóstolos, Paulo e Barnabé. Os 2 são chamados porque eram missionários, eles estavam fazendo missões em nome da igreja de Antioquia, né? Mas os 12, quem é que substitui? Na minha humilde percepção, eu considero que seja Paulo. Quando chegarmos em Atos, a gente explica também por quê. Acho que a escolha de Matias foi uma escolha precipitada. Mas essa não está escrito em lugar nenhum. Isso é só uma leitura, uma forma de ler. Para mim, Matias foi escolhido, não significa que era aquilo que deveria ser, mas Paulo foi chamado e comissionado como apóstolo. Então, se for considerar os 12, aquilo que diz lá em Apocalipse, as 12 portas, cada um com o nome de um apóstolo, eu, diria que o apóstolo Paulo foi aquele que foi escolhido por Deus, ok? Mas não precisamos discutir por isso, tá bem? Nada disso. Mas uma questão ainda que eu quero verificar aqui é a seguinte, tem igrejas hoje que estão utilizando esse termo apóstolo, no sentido de missionário, pastor? Não, eu acho que não. Essa é uma questão assim delicada e eu vou falar isso aqui assim com muito cuidado para você não me interpretar mal. Já me referi algumas vezes aqui
àquele encontro anual que os pastores batistas fluminenses têm aqui todos os anos no mês de maio. Este ano não por causa do Covid, né? Mas a gente tem o Congresso de Pastores. E eu me lembro que o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, quando ainda vivo, fez uma preleção, uma bela semana de preleções para os pastores. E numa dessas preleções ele fez menção, por exemplo, de vários líderes religiosos que estavam querendo ser chamados de apóstolos. Primeiro foram chamados de bispos. Parece que bispo aí ficou gasto demais, aí reinventaram apóstolo. E o pastor Isaltino faz menção de lá no Recife, um homem que queria ser chamado de pai póstulo. E mencionou um outro que queria ser chamado de querubim. Assim, parece até engraçado, né? Mas, enfim, o que eu acho que a utilização dessas nomenclaturas hoje em dia no meio evangélico, em alguns casos, parece haver mais com vaidade do que com funcionalidade. Mas é uma opinião só. Então, nós vamos ficar hoje aqui com essa introdução sobre apóstolos. E a partir de agora eu queria dar uma olhadinha em cada apóstolo, um pouquinho da vida de cada um, sua vida, seu ministério, sua morte, o que a gente tem sobre eles aí, os 12 apóstolos, ok? Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.